Olá, sejam bem-vindos ao canal Orlando Terceiro. Peço que vocês curtam, compartilhem. Se puderem, tá fazendo uma doação via Pix, que tá aí na descrição. Hoje eu vou falar um pouquinho de modo rápido, objetivo, né? Como alguns vídeos vão caminhar nessa linha aqui de vez em quando. Vou fazer pequenas análises, né? Hoje eu vim falar sobre a demência. A demência intelectual. E aqui eu não tô falando sobre doença psicológica nem tudo mais, não. Nesse sentido, mas sobre o estado de demência que algumas pessoas se colocam para poder defender algumas certas posições e algumas certas ideias no meio cristão. Não faz muito sentido algumas ações e alguns pensamentos que são tomados em cima de alguma espécie de posição. Vou dar um exemplo, mas serve para vários exemplos. É um exemplo que serve para várias circunstâncias, né? Esse seria o correto se dizer. E um exemplo óbvio, assim, que eu tenho visto numa tentativa de voltar a uma confessionalidade bíblica é a demência da confessionalidade. O que é isso? Não tem a ver com a confessionalidade real, tá? Eu tenho estudado esse ponto da confessionalidade, tenho pontos de interesse nisso, particularmente porque eu praticamente subscrevo a Confissão de Fé de Westminster, mas praticamente eu digo porque, primeiro, eu sou sincero em perceber que a Confissão de Fé de Westminster, no seu estado original, sua construção original, no seu contexto histórico, ela exige muito mais que os 3 documentos que as pessoas costumam pensar, né? Que é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Ela envolve outros documentos, como Liga Solene, como diretório de culto privado, que é o diretório de culto familiar, né? Por aí vai. Então eu tô me demandando, eu tenho uma demanda, né? E eu estou cumprindo ela, de estudar esses documentos. E o que tem sido visto, que eu vi muito acontecer, mas pode servir para qualquer outro tipo de confissão, ou para qualquer outro tipo de apoio em teólogos ou pensadores, enfim. É uma visão muito distorcida disso, sabe? Uma colocação muito ruim dessas questões. Por exemplo, eu estava num debate uma vez com uma pessoa dita confessional, e a pessoa simplesmente chegou e perguntou: e aí, qual puritano fala sobre isso? E se não tiver, e basicamente a pessoa estava dizendo: porque se você não tiver nenhum puritano que fale sobre o assunto, então eu discordo de você. Primeiro que nós temos problemas aí intrínsecos à coisa, né? E se não foi tratado o tema por um dos puritanos? Eu acho difícil também, realmente. Falo isso pela experiência de tantos livros que eu tenho visto dos puritanos e descoberto de tantas áreas diferentes, né? Inclusive esses dias eu estava descobrindo um livro de lógica dos puritanos, depois um outro livro sobre estudo de matérias em geral dos puritanos, entre outras coisas. Já achei muito interessante. Mas o ponto é, eu mostrei várias e várias bases bíblicas para o cara, fiz uma exegese ali no momento, né, do texto, interpretei, mostrei e pedi que fosse refutado se ele discordava. E só houve a discordância em si, entende? E eu refutei inclusive as poucas bases que ele usava externas. E aí nós já vimos que a demência intelectual entrou num entremeio, ele se misturou, vamos dizer assim, né? Criou uma crosta no pensamento do indivíduo, na mente do indivíduo, que ele não consegue pensar fora daquele cubo, daquele quadrado, daquela coisa toda ali, entende? E é basicamente isso que acontece. Muitos acabam se deixando levar, isso pode ser por um pastor, por um grupo de teólogos, por uma linha de pensamento, a não olhar pelo que a Escritura fala. Por quê? Por mais que a gente tenha que ter respeito devido a qualquer pessoa que fez um bom trabalho, um grande trabalho, tanto no passado como no presente, se esse trabalho tiver uma base bíblica, nós também temos que olhar os detalhes de cada sentença, se existe uma base bíblica, das colocações, se elas têm uma base bíblica, porque às vezes as pessoas podem errar, entendeu? E normalmente nós erramos, nós sabemos disso. Se nós tivermos uma autocrítica bíblica, nós analisaremos que nós erramos, que nós mudamos com o tempo. E se não mudamos, nós pelo menos observamos pequenos nuances
que nós demos a tal qual doutrina, pedaço da doutrina, vamos dizer assim, que hoje a gente percebe que foi errado, mesmo que a base central esteja certa. E é isso que acaba acontecendo. Um voltar às Sagradas Escrituras dos reformadores não foi uma cegueira, pelo contrário, eles abriram ali o espaço na base da pancada para a gente poder conversar sobre, envolvendo essa questão de doutrinas coerentes com as Escrituras e com só a Escritura em si. Só a Escritura não nega, com certeza, os credos e confissões, mas também não afirma eles como sendo inerrantes. E nem poderia ser assim, entende? Porque senão a gente não estaria discutindo até hoje, eu não estaria tendo que fazer esse vídeo, por exemplo. Então, a demência já nasce daí, dessa não percepção, dessa falta de crítica, desse acriticismo quanto a analisar as coisas. Mas só uma aceitabilidade passiva e ignorante e demente. Então, por isso que eu falo, uma demência intelectual. Isso não deve ocorrer. Biblicamente, nós devemos analisar partindo das Escrituras. O conceito de Paulo elogiar os bereanos em Atos vem justamente disso. Paulo estava certo? Estava. Mas o que os bereanos fizeram para poder provar que Paulo estava certo? Qual que foi a análise deles? Que eles fizeram que foi coerente para Paulo os elogiar. Porque eles buscaram entender que Paulo estava certo, Paulo estava falando, em cima de uma base, de um fundamento. Entendeu? Que era a Sagrada Escritura. E é o que nós devemos fazer. Então, se vier um documento de 1000 anos, de 500 anos, de 100 anos, de 1 ano, falando alguma doutrina, nós devemos analisar ela biblicamente. Entende? E aqui não é uma negação dos credos, como eu disse, mas é uma observância coerente com os credos. O próprio capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster já ajuda a gente a tomar essa dianteira nessa análise coerente. E outra coisa, um conjunto de cristãos pode ter acertado em vários pontos no passado, mas a exegese progressiva da igreja, ou seja, a progressão interpretativa das Escrituras, ela continua ocorrendo. Teve pontos que nem foram tratados, que depois vieram a ser tratados. Entende? Por exemplo, eu acho que filosoficamente Dover e Clarke deram um avanço aí, o pressuposicionalismo como nasceu, deu um avanço em si gigantesco em uma análise profunda. Se basearam muito em confissões antigas, mas eles aprofundaram muito uma teologia filosófica, uma filosofia cristã, que era uma base, uma cosmovisão mesmo, que foi inserida por completo, que já tinha ali seus pedaços sendo formados na reforma, né? E isso é natural. E deve ser feito isso. Agora, essa cegueira toda que é criada, que é difundida, que não deve. Isso daí eu tenho certeza que nenhum reformador apoiaria. Essa cegueira toda que nós vemos nesse meio que tenta hoje retornar à confessionalidade. E não tem nenhum problema em tentar retornar. Mas o problema está com esse acriticismo, entende? E aí que tá o grande BO, né? Então nós devemos refletir no o quanto nós somos acríticos com os nossos pastores, com nossos líderes em geral, com as pessoas que nós lemos e concordamos, se nós concordamos só, mas nós não analisamos biblicamente elas, e por aí vai. Isso serve para tudo, inclusive com nossos credos e confissões, entende? Bom, essa é uma pequena reflexão, espero que ela ajude vocês a sair dessa demência intelectual se estiverem, de algum modo. Acredito que é um processo natural nosso de estar, nem que seja com o autor mesmo, não com o credo em si, como eu disse. Então, vamos fazer essa reflexão, essa análise. Quais autores, credos, pessoas, líderes nós temos aceitado simplesmente porque em algum momento, por alguma questão sentimental, por ter sido aquela pessoa que nos ajudou no passado, ou qualquer coisa do tipo, nós não temos aceitado tudo dela acriticamente, entendeu? Sem fazer nenhuma crítica. E se estamos fazendo isso, devemos julgar, começar a julgar biblicamente e sermos como os bereanos, porque isso é louvável diante de Deus. E como os bereanos também, um detalhe deve ficar, que é se estiverem falando a verdade bíblica, nós devemos aceitar, independente se gostamos ou não. Porque se tem uma verdade bíblica, essa verdade ela tem que ser aceita por nós. E aí, parafraseando Platão, verdade conhecida é verdade vivida. E aí, se nós vemos uma verdade bíblica, nós conhecemos ela, nós analisamos ela profundamente e nós devemos vivê-la. Tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus.
reitero, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal se não são inscritos e façam uma doação se for assim possível, tá? Fiquem com Deus, em nome de Jesus.